Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse webinar. Eu venho aqui falar com vocês sobre geoprocessamento e como é que essas ferramentas de geoprocessamento podem nos ajudar. Esse webinar vai estar sendo apresentado em 2 dias, agora no dia 11 de março e no dia 12 teremos ele de forma online, ao vivo, também aqui pelo YouTube, onde vou falar um pouco sobre as ferramentas de mapeamento colaborativo na prática. A gente vai fazer um mapeamento conjunto, todo mundo que está aqui participando, e assim a gente vai modificar e entender um pouco mais uma parte da Terra. Vamos mapear uma parte da cidade e permitir compreender melhor isso na prática. No dia de hoje, nós vamos entender as ferramentas de processamento e dar uma breve explanação sobre os principais aspectos que a gente tem que levar em conta. São pontos importantes que devem ser considerados. Inicialmente, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe Ferreira Monteiro, sou arquiteto, também sou formado em tecnologia de processamento e atualmente sou professor aqui da Unifacex, trazendo aqui para vocês essa apresentação. Para quem não for aluno, sejam bem-vindos, é um prazer. E fique atento aqui, a gente sempre está divulgando algo novo, alguns materiais nesse canal do YouTube relacionados a esse tema. Também agradecer aos que estão participando pela oportunidade de conhecer um pouco mais e estarem aqui disponíveis para saber. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais. Eu até gosto de trabalhar minhas apresentações com 2 títulos, porque às vezes flui melhor. Nós temos o título padrão desse nosso webinar, que é as ferramentas de mapeamento colaborativo aplicadas ao urbanismo. Tinha colocado antes só o mapeamento colaborativo, mas o foco aqui é um pouco mais urbano. Mas também a gente pode simplificar isso com um simples de como obter e representar mapas e entender melhor, ali está faltando uma barrinha, mapas urbanos. Então, tudo tem a ver. Como é que eu obtenho, como é que eu represento e entendo melhor a parte dos mapas urbanos. O processamento ele vai ajudar e dar esse suporte essencial nesse segmento. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, no chat aqui, que eu vou dar a resposta para vocês. Se não, no próprio chat, também no dia de amanhã, no sábado, pela manhã. Lembrando que sábado pela manhã, de 8 às 10, a gente vai ter essas 2 horas falando um pouco sobre ferramenta e como utilizar ele para fazer o mapeamento. Então vamos lá, vamos entender um pouco mais do geoprocessamento e como é que ele pode nos auxiliar. Então, nossa jornada vai ser voltada para compreender o que é cidade, compreender melhor o que é o planejamento urbano. E o que vem a ser urbano? Nós compreendemos a cidade como esse espaço de convivência, esse espaço de interação. Tem o meio ambiente, que o ser humano está ali convivendo, está ali interagindo e construindo naquele espaço. E nós temos as ferramentas necessárias para que se possa ordenar esse ambiente. É importantíssimo, e aí entra o papel do arquiteto, do urbanista, para fazer e permitir esse ordenamento, compreender e garantir esse ordenamento. E aí vem o papel do planejamento urbano, né? Vamos gerenciar, vamos gerir como é que a cidade vai crescer ou como ela pode se adequar para que possa se conviver melhor naquele espaço. Então, o meio urbano, ele se torna um grande ambiente de pesquisa, um grande laboratório para aquele que vai trabalhar com planejamento urbano, pois nós vamos utilizar daquelas informações que estão disponíveis no nosso cotidiano para isso. E para que o planejamento urbano venha a ser frutífero, é importantíssimo que haja o quê? É importantíssimo que haja informação. E aí entram as tecnologias que a gente pode aplicar para o planejamento urbano e neste contexto está o geoprocessamento. Essas tecnologias vão desde aplicativo de celular a ferramentas de mapeamento, que hoje nós já temos disponíveis. Então é importante trazer esse tema, eu gosto de reforçar para que vocês compreendam que por que estudar geoprocessamento, sendo que o foco principal do arquiteto, do urbanista, está voltado a plantas, está voltado ao projeto arquitetônico. Para aquele que deseja se dedicar ao urbanismo, ali é o chamado pão de cada dia, porque o importante é você visualizar a parte teórica, mas visualizar o espaço. E como condensar muitas camadas de informação, as ferramentas de geoprocessamento vão trazer ali. E a gente vai ver a incrível capacidade de condensar essas informações e trazer em um único mapa, em um único frame, em uma única
tomada de informação, você conseguir ver vários detalhes, desde o social, desde o físico, o ambiental, tudo ali conjunto. Mas é importante sempre lembrar que é necessário alimentar esse mapa, né? E quem vai alimentar esse mapa? Onde entra o nosso papel principal aqui dessa ação. Aqui vamos trazer nesse webinar momentos, né? E esse primeiro momento a gente tem que entender assim, para que eu possa perceber essa situação do crescimento do geoprocessamento junto aos arquitetos, é importante lembrar o porquê, né? Por que que a gente vai ali? Porque tem o planejamento urbano. O planejamento urbano ele tem seus objetivos e os objetivos dele vão estar dentre os diferentes autores. Nós temos de forma resumida para o que eu quero apresentar para vocês hoje. O planejamento urbano ele pode ser visto como uma ferramenta de ordenamento. Então ele vai estar lá preocupado com ordenar, como organizar, como dimensionar melhor a área urbana e o seu entorno e minimizar os problemas decorrentes desse crescimento. Perceba que o planejamento ele vai querer organizar o que está crescendo, mas também reduzir o impacto causado naquela ocupação daquele território. Não podemos deixar de esquecer isso, né? Então, o ambiente natural está ali envolvido. E esse aspecto do ambiente natural vai condensar tudo ali dentro das diferentes aplicações. Então, dentro das aplicações, nós temos os cadastros técnicos multifinalitários, que é quando você tem um mapa, e aquele mapa vai trazer múltiplas informações, seja para serem alimentadas, seja para serem lidas. O zoneamento de uso do solo e o mapeamento também de uso do solo. Então, você tem dentro do planejamento aquela preocupação de áreas de adensamento, áreas residenciais, áreas industriais. Ali está o zoneamento urbano, ali está a preocupação em trazer essas informações e principalmente o mapeamento de uso do solo, porque nesse mapeamento é o que nós vamos trabalhar, que é o objetivo fim da nossa ação e desse webinar, é ensinar vocês a trazer como fazer esse mapeamento, de que maneira isso pode ser aplicado na vida profissional, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Vamos entender como eu vou alcançar esses objetivos, de que maneira eu vou conseguir compreender e quais são as tecnologias que eu posso trazer como aliada para o meu planejamento físico-territorial urbano. Né? Quais tecnologias, que ferramentas, dentro do geoprocessamento, de que forma eu posso usar melhor isso. Então vamos lá. Nossa jornada vai ser, vamos conhecer e perceber como enxergar melhor a cidade. Então a ideia de hoje é falar um pouco sobre esse enxergar a cidade, de que maneira eu vou enxergar, de que maneira as ferramentas que existem, as preocupações teóricas que eu devo ter antes de começar a pensar que mapa é só ter um desenho e entender as ferramentas em si, né, a aplicação disso, que é como eu posso mapear a minha cidade, e depois visualização desses dados, que uma coisa é você trabalhar aquela informação, você doar seu tempo e dar aquela informação como se você desenhasse uma planta, e outra coisa é você manipular aquela informação que já existe. Imagine que você está trabalhando e constrói um texto, então você pegou aquele texto e deixou ali, mas ele é somente da sua ideia. Às vezes você precisa ler um dicionário, você precisa ler um livro já escrito, e aí vem a segunda parte, né, que você vai ver a informação já construída e manipular aquilo para você. É esse o ponto. São duas vias. Fazer a informação e ler a informação já construída por outras pessoas ou até mesmo por você mesmo, para que você possa tratar aquele dado de forma a extrair insights, que nós chamamos na área de processamento. Você vai extrair insights, você vai tirar de lá novidades que possam ser aplicadas como qualidade dentro do ambiente que você está trabalhando. Então, o primeiro passo é assim, como enxergar a cidade, ou pensando melhor, descrevendo quais são essas tecnologias aplicáveis para a visualização do território. Entender, enxergar tudo que está ali. Então, o primeiro passo desse enxergar a cidade é entender, tá, e o que é o geoprocessamento? Vamos entender melhor o que é o geoprocessamento e ver esse enxergar a cidade que eu estou comentando para vocês. O geoprocessamento, de uma figura resumo, se vocês pesquisarem rapidamente na internet, essa é a melhor figura resumo, ela e as suas variações, que define o que o geoprocessamento vai trazer como novidade e como suporte para as áreas
seja no urbanismo, seja na geologia, na arquitetura e outros segmentos. Perceba que nós temos a realidade lá na base, onde tem umas cidades, tem umas áreas verdes, os rios, e eu tenho múltiplas camadas, são as diferentes camadas de informação que estão ali disponíveis. Essas múltiplas camadas, cada uma delas com sua realidade, vai permitir que você compreenda melhor a cidade como um todo. E aí é o grande ganho que o geoprocessamento traz como ferramenta de trabalho para o urbanista. Então imagine que você tem aqui a distribuição da população, que é essa segunda camada, por exemplo, e você faz o sanduíche, faz esse complementar com dados que estamos aqui embaixo, por exemplo, de uso do solo natural, nada artificial. Quer entender como é que está a população com relação à presença de vegetação. Então você já consegue ter um parâmetro ali. Ou, por exemplo, o contrário, como é que está a população com relação à densidade de construções, que já seria aqui. Então você já teria uma densidade e perceberia, será que grandes edifícios verticais concentram mais pessoas como era de se esperar ou não? Eu tenho mais pessoas concentradas em espaços que deveriam ser menos ocupados, como as áreas verdes. Então a gente consegue começar a fazer essa análise com uma única cena. E esse é o grande ganho que o geoprocessamento vai trazer para a nossa área de conhecimento. E aqui são as outras camadas. Então perceba que, de maneira bem simplificada, o geoprocessamento ele vai ter esse objetivo de condensar informações, capturar elas e organizá-las de maneira que você possa tratar e retirar detalhes ali dentro. Alguns outros conceitos vai ser, eu chamo de integração das informações, você tem múltiplas camadas que estão ali. Além disso, rapidamente você consegue ter esse acesso simultâneo a múltiplas camadas de dados. Então, essas múltiplas camadas vão te permitir que rapidamente você acesse dados espaciais, dados demográficos, dados ambientais e cruze aquilo, em vez de você ter que ler ou você consultar várias fontes, você está em um único lugar. Outro insight muito interessante é você gerar informação baseada na localização e não só numa tabela. Imagine aí que você tem uma tabela de IPTU da cidade, falamos aqui de Natal, da cidade de Natal, e você consegue visualizar os PTUs mais caros, qual é a área, o metro quadrado mais caro em termos de IPTU da cidade. E aí você consegue, espacialmente, você está gerando aquela informação. Você está gerando informação baseada na localização, onde eles estão, não é quem são. Quem são, ele pode estar em qualquer lugar, mas o onde, ele entra como suporte principal. E o grande ganho, mas pouco explorado que nós temos com o geoprocessamento, é o cenário. Você pode ter exploração de ferramentas que criam cenários para tomar de decisão. E se o IC aqui na área de geoprocessamento, você realmente cria esse IC, e você pode construir cenários que vão te permitir tomar decisões baseadas em dados e não em percepções ou simplesmente uma sensação de que vai dar certo. E existe na área de urbanismo essa visão mais técnica que é necessário você ter informações que embasam suas tomadas de decisão. E aí entra o geoprocessamento. Então, de maneira mais alinhada, escolhendo uma definição pura ali, nós temos que o geoprocessamento pode ser chamado de conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial. É importante destacar o que? Eu tenho técnicas de tratamento de informação. Então, o geoprocessamento ele trata dado, trata informação. Muito tempo a gente acha que tem pessoas que acham que o geoprocessamento está mais ligado à geografia. E não está errado, mas também ele está muitíssimo ligado à parte de tecnologia da informação. A gente faz essa integração, você está tratando e visualizando o dado, que é o grande ganho financeiro hoje do mundo, né? A informação é o que é o ganho. E aí onde se dividem? O geoprocessamento ele não se divide em uma área. Nós temos, para que eu consiga um resultado final, eu tenho que ter coleta. É importante que você colete as informações. Estão no mundo, mas é importante que você tenha essa informação coletada. Armazene-as, trate e visualize. E aí é exatamente nessa ordem que você costuma construir sua base. Você coleta aquela informação. De que maneira? Você vai por imagem de satélite, como essa que está no fundo, trabalha com dados de topografia em campo, vai lá em campo, levanta vias,
tubulações e tudo mais. Essa informação também pode ser simplesmente alfanumérica, como se chama. Questionários, censos, eles não são simplesmente um ponto. Ninguém fala, não tem pontinho para todo mundo, mas tem uma quadra. Então você tem dados e informações para aquele lugar no espaço. Aí essa informação foi coletada. Deve ser organizada, né? Então ela se organiza e armazena em um banco de dados. Aí criamos os tais bancos de dados geográficos. São informações que estão ordenadas espacialmente correlacionadas. Não é simplesmente uma tabela com vários, mas é uma tabela que tem ali um vínculo com um lugar no espaço. E esse vínculo, ele permite que você passe para a terceira etapa, que é o tratamento, a análise dessa informação. Então, permite que você olhe para isso tudo e possa pensar, bem, onde estão os principais, a história do IPTU, né? Os IPTUs mais elevados da cidade. E o que eu tenho ali? Tenho infraestrutura de água, de esgoto, pavimentação das vias. Então, esse começa a ser os resultados que você pode tirar, são os insights. Você olha para uma informação e faz perguntas para extrair dali resultados. E por último, a integração. E aí é importante destacar, e eu até friso isso, aqui, ó, CAD. As ferramentas CAD, pessoal, elas são de muito uso cotidiano para nós arquitetos, porém, ela não é o melhor dos mundos, por assim dizer, para geoprocessamento. Ela no início foi utilizada, porém o CAD, como todos sabem, ele é muito bom para representação vetorial, representação de superfícies, porém ele não carrega informação. Você não clica em uma linha do AutoCAD e essa linha vai lhe dizer nada mais do que o layer que diz linha tracejada, cor e o nome que você deu. Ela não tem detalhes como, por exemplo, essa linha quer dizer que é uma rua e a rua tem um nome e ela tem um comprimento e ela tem um ano de fundação. São informações extras que estão ali junto, que não só estão ligadas ao que nós chamamos de geometria. Não estou preocupado com a geometria, estou preocupado com o que aquela geometria representa. Além disso, nós entramos, por exemplo, nessa relação de CAD e de SIG, trabalhando com esse uso integrado. Então, na prática, o CAD ele está ali por uma questão histórica, mas a gente não trabalha com o CAD, chamando ele de geoprocessamento. E passamos para o SIG ou para o GIS, que aí, traduzindo isso, é uma sigla, que significa Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, ou o GIS, que é o mesmo termo, só que em inglês. Então, ele vai ser um sistema de informação que analisa aqueles dados, só que espacialmente. Ele está visualizando aquela informação numa forma de mapa, certo? E isso permite o quê? O SIG ele não é por si só um software, né? O software em si ele está relacionado, interrelacionado com uma série de aspectos. É importante você ter um bom hardware, tem que ter um computador ou alguém que armazene essa informação na internet, como a gente vai ver alguns exemplos. É importante você ter um software que dê respaldo para aquilo e dê resposta para aquilo que você está precisando. É importante que tenha o que ele chama de dataware, que é a organização de um banco de dados, que tenha aquela informação concisa, e a gente não vai entrar no tema, mas tenha a informação no nível necessário. Tem o peopleware, onde eu vi situações em que o SIG está ali, mas as pessoas, caso nós, de geoprocessamento, arquitetos, não sabem usar. Então é importante ter essa conexão, ter os usuários técnicos para aquela operação e as técnicas, né? Tem que ser definido uma técnica, uma metodologia de uso e exploração daquelas informações para que tudo funcione de maneira correta. Então, esse conjunto de dados, ele é possível, mas ele é necessário um suporte com relação a outras informações, que estão relacionadas mais aos dados gerados. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Então, vamos entender melhor sobre isso, sobre os dados geográficos. Para passarmos para as ferramentas de geoprocessamento, precisamos entender o que é um dado geográfico, como é que ele vai funcionar. Então, é importante saber que um dado geográfico ele não é simplesmente um mapa, um desenho ou só um mapa que eu estou vendo. É necessário que ele agregue informações para um momento no tempo e no espaço. Então, eu tenho que ter informações em um lugar e em um determinado momento. Por exemplo, é você olhar para a imagem do Google, e a imagem do Google não é só por si, como essa cena aqui atrás. Existe uma data ali associada, porque sem essa informação de data,
corre o risco de você mensurar informações e achar que tudo é dessa mesma maneira há anos. E não é. É importante ver isso. É importante ver vetores, como muitos usam dados de bases cartográficas de prefeituras, órgãos ambientais, e nunca se questiona, por exemplo, qual a escala foi feito aquilo. Para que escala vai funcionar legal aquele mapa? Ou outro mais importante, quando foi feito esse mapa? Porque existem problemas muito sérios com relação à data de coleta. Se não sabe a data de coleta, corre um sério risco de você estar mapeando e dizendo isso aqui é tal uso e quando na verdade há muitos anos já não funciona daquela forma. Então é importante ter em mente isso. E aí ver a fonte. Se não souber a fonte, use com cautela qualquer informação ou busque minimamente a fonte. Quem me passou foi fulano. E ele, fulano, pegou de quem esse dado? Circula muito, trazendo um pouco para a realidade aqui de Natal e os estudantes um mapa, por exemplo, da cidade inteira em AutoCAD, com topografia e tudo mais. Beleza. E essa informação ela é de que data? Foi coletada por quem? Então é importante resgatar essas informações para que você tenha mais segurança no uso delas, porque a depender de quem coleta a finalidade daquele uso, você vai ter mais ou menos detalhes. Se é um órgão que está preocupado com tubulações de águas e esgotos, para ele, se a casa é mais para a direita ou mais para a esquerda, isso talvez não seja tão importante, mas sim a posição da quadra. Ele precisa, porque ele vai passar uma tubulação, então ele não pode passar um cano no meio de uma casa. Mas se aquela casa é maior ou menor, isso já é de menos. Mas para uma cidade, para a prefeitura, o mais importante é a forma da casa, que ele vai cobrar IPTU, então tudo isso tem esses detalhes. Na área de processamento chamamos isso de metadado. É importante você ter um metadado atualizado. É além da informação. Então, falado hoje com internet, um metadado é além daquela informação. É saber de quem, quando, escala, finalidade, tudo isso. Então, uma máxima que eu gosto muito de usar é que a história da informação é muito importante. Você tem que conhecer essa história da informação para usar ela. Seja imagem satélite, seja vetor, seja qualquer outra informação que você está pegando. Além disso, escala. A escala é outro grande vilão quando se fala. Se você não tem a escala bem conhecida, você corre o risco de estar trabalhando com dados bem distorcidos, como por exemplo aqui. Esse mapa é do município da cidade de Cornélio Procópio, e essa cidade, dependendo da escala, você vai ver ela detalhes, você tem a mancha urbana, ruas, chega até a saber onde é que tem nome de rua, igreja e tudo, topografia, e você vai mudando a escala, 1 para 50 mil, duplica, 1 para 100 mil, você já tem só uma mancha menor, mas não tem tanta informação. 1 para 250 mil, então o Cornélio Procópio virou só essa mancha amarela. 1 para 1 milhão, Cornélio Procópio virou um ponto. Então, todos os 4 mapas estão certos. A finalidade que eles vão ser desenvolvidos. A topografia que é representada não é a mesma daqui. Aqui não adianta eu querer representar escalas e curva de nível a cada 5 metros, quando vai ficar super lotado quando trabalhar isso aqui no milhão. Então, é importante preocupar-se com isso. Isso vai influenciar em que na minha vida? No detalhamento. Então, quanto maior a escala do denominador, quanto maior o denominador, menor a escala. Então, quanto maior aqui, 1 milhão, menor vai ser a escala que você está trabalhando, em termos de visualização. E quanto menor o denominador, maior vai ser a escala. Tá aqui. Na prática, isso vai influenciar onde? Do detalhamento, né? Como eu falei, a gente está vendo, se você tem um denominador pequeno, você tem mais escala e você tem mais detalhamento. Então é importante saber o uso e a cobertura. Então olhem que um ponto para uma mancha urbana, você vai ter que se preocupar também com a área de abrangência do seu estudo, para que você possa compreender melhor isso. Já à frente a gente vai ver como é que eu dimensiono isso. E aí vem isso aqui. Na cartografia, nós trabalhamos com um conceito de precisão gráfica percebida. Que é isso? Você vai fazer um mapa e não sabe o que eu preciso representar tanto, né? Então, há de se convir que não se percebe muito pequeno, mas na cartografia se observa que existe uma distinção dentre os objetos que são ali mapeados de até 0,2 milímetros. Isso é, qualquer coisa de 0,1 milímetro, ninguém vai conseguir separar, mas 0,2 sim. Isso é
quando se desenhava as canetas nanquim e tudo mais. Na prática, ainda usamos isso como referência, e isso significa o quê? Para você saber o que vai ser detalhado. Então, se você decide fazer um mapa, e esse mapa tem a escala 1 para 20.000, qualquer objeto que vai ser representado vai depender dessa precisão gráfica percebida. Então, aqui, eu vou fazer um mapa de 1 para 20.000. Multiplicando por essa referência, então qualquer objeto até 4 metros eu consigo ver. Se eu faço um mapa de 1 para 10.000, qualquer objeto até 2 metros, eu consigo distinguir 2 metros. Um carro, qualquer coisa pequena como isso. Não adianta eu pegar um mapa de 1 para 20.000 e tentar fazer os desenhos dos muros, porque a espessura da linha do muro se perde. E aí eu vou para um mapa 1 para 100.000, que em geral alguns órgãos trabalham com isso. Então percebam que a distinção é de 20 metros. Um lote inteiro eu consigo perceber, mas lá dentro da casa não dá. Então, muita atenção nesse sentido. A depender da precisão que você vai trabalhar no quilo que você vai detalhar, você escolhe a escala do seu mapa. Se você quer representar coisas muito minuciosas ou não. E isso, volto a lembrar, funciona para mapas impressos. Se você vai trabalhar com mapas digitais, isso aqui já se perde um pouco, não tudo, porque a gente tem a escala do zoom. Então, é necessária uma preocupação com relação a isso. Continuando, a gente passa agora para as fontes, né? Quais são as principais fontes de informação que nós temos? Hoje trabalhamos com uma multiplicidade de dados, de bases de dados, mas as principais fontes estão ali. São os dados vetoriais, que são, o próprio nome diz, linhas, pontos e áreas, estão disponíveis, e os dados chamados rasters, que são imagens de satélite, ou hoje, como se tem muito, imagens do sistema de drones, que vão permitir você ter um detalhamento do espaço ali. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Sobre as fontes de dados. Então, com relação aos dados vetoriais, o que já se sabe, né? Os dados vetoriais, eles são, o próprio nome já fala, pontos, linhas, polígonos, que simplificando-se nessas três formas, todas as outras são variações disso. Ele se caracteriza sendo uma informação que tem uma característica espacial e uma informação tabular. O que seria esse espacial? Ele está em algum lugar do espaço, como o próprio nome diz. Então, ele tem uma posição definida e ele tem uma relação de informações atribuídas a ele. Imagine uma avenida. A avenida, de forma simplificada, a depender da escala, como vimos agora há pouco, ele pode ser uma simples linha que liga dois pontos. E essa avenida, como ela vai ser representada, ela precisa de informações ali. Então, ela vai ser uma linha que tem um início e um fim. E aquelas informações vão ser basicamente o quê? Comprimento, um nome, um ano de fundação, dependendo da aplicação, um fluxo e assim vai. Então, esse basicamente é isso. Então, você tem uma localização e informação que está atribuída a ele. Esse é o grande diferencial também com o CAD, como a gente estava falando. Você não consegue carregar além de informação espacial do CAD. Já no GIS, no SIG, sim. E aí eu tenho uma infinidade de formatos de arquivo, a depender da empresa, a depender do software que trabalha. Hoje em dia, esses são os principais. Eu até trago o DWG e o DGN, porque são formatos que podem vir a aparecer para vocês. Formatos que aparecem, que podem ser relacionados, mas são muito complicados, às vezes, dependendo do software, de manipular. Você tem que convertê-los para um novo formato para ser tratado. Os mais famosos são um formato chamado Shapefile, que é o conjunto de arquivos que foi desenvolvido principalmente pela Esri, que é responsável pelo software chamado ArcGIS, nós vamos ver daqui a pouco. E esse software é o mais famoso, o Shapefile. Não é são pelo menos uns 4 a 6 arquivos que correspondem a uma informação espacial. Tem um formato KML ou KMZ, que é o formato que o Google Earth fornece para nós. Não é o Google Maps, que você vê no celular ou na internet, mas é o software Google Earth Pro, que permite que você visualize aquele dado. O DWG, que é o formato tradicional, como eu já falei, da Autodesk, da AutoCAD. Então, percebam que eu estou falando cada uma empresa diferente. Aqui é Esri, aqui é Google,
aqui é Autodesk, e o formato OSM, que é um formato gratuito desenvolvido pela plataforma OpenStreetMap, que nós vamos usar nessa formação que a gente está fazendo aqui no webinar, que eles também desenvolveram uma formação espacial com atributos históricos e outros detalhes que podem ser utilizados por outros softwares também. Então, aqui é só um pequeno exemplo, existem outros, mas são os mais comuns de vocês trabalharem e os mais fáceis de vocês acharem informações. Além das informações vetoriais, nós temos as informações raster, que é a chamada informação de imagem de satélite. Elas têm, de novo, atributos ali relacionados, não é simplesmente uma fotografia. Até uma fotografia de celular ou uma fotografia de drone, ela tem uma informação atribuída a ela que é simplesmente a posição no espaço. Então, cada pixel daquela imagem ele é atribuído no espaço e essa atribuição vai ser de alguma forma utilizada pelo pesquisador ou por aquela pessoa investigando alguma informação. Então, imagine que tem uma fotografia aérea da cidade de Natal e cada pixel ali vai ter uma posição e vai ali representar o que está ali naquela cena. Mas também existem dados de imagem que vão trabalhar, por exemplo, presença de nuvens, umidade do ar, trabalhar imagens de dados, como por exemplo temperatura de superfície, que eu já até utilizei em algumas pesquisas minhas. Então, não se restringe simplesmente a uma fotografia aérea. Dados raster estão também na topografia. Você tem dados de topografia que são frutos de raster, que nós chamamos de imagem rasterizada. E aí os formatos são diferentes. Nós temos os formatos padrões de OTIFF ou TIFF, que é uma imagem mais robusta, vai carregar mais detalhes. Tem os dados JPEG ou PNG também, só que ele não é simplesmente como uma imagem que você usa, ele tem outros atributos relacionados. Os formatos grid e os formatos de DEM, que a gente chama de modelos de topografia, de altimetria, e o X, Y, Z, que também é muito utilizado para altimetria. Então, as aplicações aqui não é de propriedade de empresas, mas sim das aplicabilidades. Grid, DEM, ele é mais para topografia ou para dados de grande escala. Tem formatos TIFF, eles são para imagens de satélite, o formato de imagens de drone. Então, tudo isso está relacionado. Então, os rastros vão ser sempre associados a imagens que vocês podem pegar. E aí você pode tirar isso do Google, pode tirar essas imagens de outras fontes também, como drone, que podem ser acessadas gratuitamente. Temos outras plataformas hoje. E aí vamos entrar um pouco sobre as ferramentas existentes. Quais são as ferramentas que nós temos disponíveis e quais são as aplicações que tem para que vocês possam se familiarizar. Nós vamos trabalhar com todas elas? Não. Vamos trabalhar somente com uma delas nessa formação, mas é bom que saibam que existe e quais são os prós e contras de cada uma delas para que se possa ser utilizadas melhor. As ferramentas existentes, vamos trabalhar inicialmente com as aplicações online mais famosas, o OpenStreetMap, Google Earth ou Google Maps. Primeiro, sobre o OpenStreetMap. O OpenStreetMap vai ser a ferramenta que nós vamos mais trabalhar dentro dessa aplicação, que ele é o quê? Ele tornou-se um mapa de todo o planeta, foi criado, na verdade, e financiado hoje por diferentes entidades para permitir um mapeamento da superfície urbana e vegetal pelos usuários, pelas pessoas, tornando-se um dado livre, o mapeamento como um dado livre. Estar no mapa é uma necessidade para algumas comunidades. E essa construção desse mapa pela própria comunidade, em alguns países, principalmente em áreas remotas ou áreas em que as prefeituras são muito pobres, partes da África, partes da Ásia, ele se tornou uma ferramenta crucial aplicada ao planejamento urbano. São utilizadas informações ali existentes para que se possa ter uma noção base para que se possa criar ferramentas de planejamento. Recentemente, com os desastres que aconteceram em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foram utilizados projetos junto ao OpenStreetMap para mapear as áreas que estavam ali, existentes casas, quadras, vegetação, que vieram a ser soterradas pelas enxurradas e pelos deslizamentos de terra. E aí entra uma utilidade, um mapa gratuito, uma base de dados disponível, que permite que possa ser feito o planejamento da gestão de auxílio
aquela comunidade. É ele que nós vamos trabalhar junto ao a nossa ação. O Google Maps, percebam até a diferença no mapa, né? Por ele ser uma plataforma de uma empresa com fins mais comerciais. A preocupação do Google Maps é ele representar o mapa, porém ele está querendo lhe vender alguma coisa. Conhecer sua posição para vender algum ou seus dados, ou algo para você. Então ele mostra, por exemplo, mais detalhes de estabelecimentos comerciais e turísticos do que informações reais. Como por exemplo aqui, ó, Nordestão, Carajás, hospitais, são locais de saúde, centros comerciais, centros turísticos, diferente de, por exemplo, esse mapa que vai mostrar nome dos bairros, avenidas, o tipo de uso do solo, como por exemplo aqui nós temos o mangue. Então, a informação detalhada ela é diferente. Passando além do Google Maps, passamos para a outra ferramenta instalada, que é o Google Earth. Eu gosto muito, o Google Earth Pro. Ele já é uma ferramenta que usa as informações do Google Maps, aquela mesma base de dados, porém você permite construir a sua própria base de dados. Então, o Google Maps ele tem a informação, mas ele não permite que você construa. O Google Earth Pro, pelo contrário, sim, permite que você tenha todos os recursos, mas você pode construir, por exemplo, polígonos, pontos, linhas, visualizar rodovias, características que você precisa para o seu cotidiano naquele mapa. E a partir daqui exportar. Existe uma formação sobre a área do Google Earth Pro, estou desenvolvendo, quem tiver interesse pode deixar aí nos comentários também, já para ajudar, principalmente arquitetos, de como trabalhar ferramentas do Google Earth Pro para visualização de detalhes sobre, quero fazer um estudo de viabilidade, quero verificar se minha proposta de um prédio que eu quero fazer, uma residência, como é que ela vai ficar. Permite-se aqui, o Google Earth Pro você consegue fazer minimamente essas simulações e conhecer melhor essa interação com o local. Então, cada um deles, dentro das suas limitações, são permitido o uso a depender da finalidade que você está fazendo. Então, todos eles são de acesso gratuito, online, a exceção do Google Earth Pro que você instala na sua máquina. Eles podem ser utilizados de forma livre e, principalmente, com dados atualizados de tempos em tempos. Passando das aplicações de base online, passamos para os chamados geoportais. Uma grande novidade, tem surgido nos últimos 10 anos, que é quando principalmente as prefeituras e estados lançam bases de dados já referenciados próprias para suas informações, como é o caso dessas 3 prefeituras que a gente vai mostrar aí. Prefeitura de Florianópolis, São Paulo, Cascavel. São só elas? Não. Existem muitas outras que permitem esse mapeamento e elas são o que eu acho mais interessante, que são áreas que eu já trabalhei, em alguns municípios de Florianópolis, a região de Cascavel também, estou desenvolvendo um projeto para lá. Então, são áreas, a grande vantagem é que você vê a multiplicidade de informação. Por exemplo, aqui é o GeoSampa, uma referência dentro do Brasil na área de geoprocessamento. Quem quiser, está aqui o link para acessar, geosampaprefeitura.sp.gov.br. Nele, você tem uma série de informações urbanísticas e informações detalhadas sobre traçado urbano, como por exemplo, vocês estão vendo aí no mapa o que está carregado, a rede de distribuição de gás em vermelho e os arruamentos na cidade, né? Então você pode perceber como é que eu tenho presença de rede de gás e a presença de algumas avenidas. Então a rede de gás não está disponível para todos os lugares. Então se eu quero fazer um projeto e eu dependo, por exemplo, fazer um restaurante de médio porte, eu precisaria de uma rede de gás para ser de forma mais interessante, não depender de um botijão de gás. Então você consegue ter ali a rede e saber, olha, não dá para me colocar ali porque eu não tenho rede de gás disponível. Tem que conversar com a responsável. Não, ali, ó, tá ótimo essa parte para sul ali, porque eu tenho uma rede de gás próxima e qualquer coisa que eu queira implantar ali nesse segmento vai funcionar. E aí são vários, tem informações sobre calçadas, acidentes, muito interessante você saber onde tem umas áreas com muito acidente, a depender do uso que você vai fazer, presença de estacionamento, são uma série de informações que esse mapa digital traz. E como eu falei, ó, metadados, tem as informações de metadados que são cruciais na hora de você trabalhar.
Cascavel e outros municípios ali, no caso, eles são menores, mas mesmo assim atribuem, né? A gente se acha que São Paulo, por ser grande, utiliza, mas não. Não é só porque é São Paulo capital, mas sim porque a prefeitura e o planejamento urbano da cidade pensa nesse sentido. Florianópolis é outra capital com grandes anseios com relação a esse mapeamento. Para quem se questiona para quê, né? Para que isso? Isso é bom para todos, seja para a prefeitura, porque ele disponibiliza, tem transparência nas informações, seja para o usuário, uma pessoa que quer comprar, ou nós que estamos aqui longe da cidade, podemos visualizar e entender melhor a dinâmica da cidade, seja também para pesquisas, ou também para o arquiteto, né? O arquiteto ele entra aqui porque ele tem as informações cadastrais de zoneamento. Você não tem mais que depender de um mapa que ninguém sabe quando foi atualizado. Você tem um dado oficial, e esse dado oficial te ajuda, né? As prefeituras e estado do sul e sudeste, principalmente do sul, os 3 estados do sul, eles são muito ricos de informações por imagem. Eles valorizam muito a imagem, porque é por elas que eles atualizam o IPTU. Então, eles têm imagem satélite, ou como nesse caso, foi tirada por fotografia aérea com avião. Em 2016, não tinha drone com tanta popularidade ainda. E com elas eles usam para atualizar IPTU. E fica bem nítido e você pode usar também para você entender, né? Será que esse terreno que eu estou comprando ele já foi construído? Como é que é esse bairro? Então você trabalha com informações de forma mais clara ali. Eu gosto muito de Cascavel, que ele é um município pequeno, mas que tem uma série de informações em comparação a outras capitais. Então aqui, por exemplo, ele tem, olha o tanto de informações de base de dados, de imagens, né? Ó, desde 1995, eles têm trabalho com relação a imagens satélites disponível, foi por levantamento, no caso aí, de fotografia aérea, mas eles têm carregado isso ao longo dos anos, né? Então permite um conhecer da cidade. Bom, conhecendo a cidade, você consegue ter um planejamento legal, né? E a partir dali eles carregam várias informações. Isso que vocês estão vendo, por exemplo, são os lotes comerciais. Bem interessante você ver lotes comerciais ou lotes residenciais que já estão ocupados, já estão utilizados. Então, eu fiz um questionamento, pedi lá no cadastro, me dê os lotes comerciais com até 300 metros quadrados, ou uma faixa de área. Então, ele indicou para mim. Então, eu já consigo ter, se eu quero implantar um projeto de arquitetura, saber se aquela região é muito urbanizada para fins residenciais ou fins comerciais. Não se o zoneamento é para fim comercial, mas sim se realmente está sendo ocupada por aquilo. Então, é um dos pontos-chave que estão ali disponíveis. Para fechar, nós vamos ver as ferramentas de software especializado. Os 3 softwares principais que eu vou apresentar, faltou o ícone do outro, que é o QGIS, o ArcGIS e uma ferramenta TatuQGIS, que nós vamos chegar a utilizar na nossa formação. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre ela. Então, o QGIS, por exemplo, é o mais famoso atualmente, é uma ferramenta gratuita, com comunidade ativa. Então, você tem ferramentas, comunidades no Facebook, comunidades de uso no Twitter, comunidades também em sites que você pode questionar no YouTube e o pessoal sempre se prontifica a responder, criar novas ferramentas, está disponível. Plugins, então o que é um plugin? Preciso fazer uma imagem, tratar um lote, ou dividir um lote em 2 partes iguais, tem plugins para isso. São aplicações que não são naturalmente disponíveis para o software, mas que permite que você possa fazer aquele serviço. E o principal é que ele gera um produto cartográfico. Então, ele consegue permitir que você monte um mapinha com norte, com escala, com legenda, tudo certinho, e a partir dali você pode exportar aquele dado. E o ArcGIS, o ArcMap, é uma ferramenta paga, é uma ferramenta que tem também comunidade ativa, mas ela é muito mais voltada para uma ferramenta que você paga, ela é um pouco mais tímida, que depende muito do acesso da pessoa a certas licenças do software, mas ele é muito bom. Os plugins, por ser comerciais, eles são mais práticos e específicos, no sentido de que eu preciso uma ferramenta que me ajude a dizer a direção do rio. Aí ele já tem algo parecido. Ou trabalho com a parte urbana, eu quero trabalhar com
cadastro técnico, dizer o número, automaticamente me diga o número das casas. Eu tenho um loteamento novo e eu quero que ele mapeie para mim o número das casas. Ele já faz isso com as ferramentas de geoendereçamento. Então, tudo isso é o que está lá de ferramenta. Não posso negar, é pago, mas ele é muito bom. Já trabalho com ele. E principalmente a geração do produto cartográfico, que é de excelente qualidade. Você tem um produto cartográfico, os mapas que ele produz são muito bons e muito fáceis de estarem manipulando. A outra ferramenta é o TatuQGIS. Amanhã a gente vai ver ele. Por coincidência, ele é gratuito e pago. Ele tem uma versão gratuita disponível para você manipular dentro de visualização e uma ferramenta paga que é para você criar informações. Então a gente vai trabalhar com a parte de visualização. Você deixar um mapa, uma base de dados construída para que você possa visualizar ali dentro. Então aqui nós temos um panorama geral das ferramentas existentes. Nós vamos trabalhar, como eu falei, no OpenStreetMap e a partir do OpenStreetMap construir essas informações e poder visualizar em outros softwares. Vamos trabalhar por conta do tempo no Tatuq, mas no futuro talvez a gente faça algo relacionado ao QGIS, já ensinando todo mundo como manipular. Tem alguma dúvida, pessoal? O que vocês acharam? Alguém já conhece outros exemplos? Deixa nos comentários e pode fazer aqui no chat algumas perguntas para a gente ir respondendo. O pessoal, obrigado pela participação. Amanhã a gente vai fazer todo o detalhamento de como utilizar o OpenStreetMap, das ferramentas que são disponíveis e principalmente como é que eu posso tirar do OpenStreetMap e trabalhar em outro software essa análise. Então, eu posso, por exemplo, exportar todas as quadras de uma certa região e a partir dali eu fazer meu mapa ou explorar outras informações que tenho disponíveis. Tá ok? Valeu pela participação de hoje. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, se não hoje, deixo para responder também amanhã no continuação do nosso webinar. Muito obrigado, até mais.